Olá pessoal, tudo bem? Então, como combinado em aula, nossa aula de hoje dessa semana vai ser assíncrona. Eu estou gravando então essa videoaula sobre então farmacoterapia da dor aguda e particularmente aqui nós vamos falar de analgésicos opioides que são lançados mão então para o tratamento da dor leve ou moderada, ou particularmente moderada, quando nós não temos resultados eficientes, né, com os não opioides ou com anti-inflamatórios não esteroidais, né, e são necessário o uso de opioides para o tratamento da dor intensa. De fato, há um escalonamento da utilização de analgésicos opioides de maior potência e maior duração à medida que a dor é mais intensa, como nós vamos ver então na aula de hoje. Lembrando que analgésicos opioides eles são agonistas de receptores opioides, são assim batizados, né? São três subtipos, né, famílias de receptores opioides, Mi, Delta e Kappa, onde os receptores Mi são aqueles mais amplamente distribuídos e associados principalmente ao efeito analgésico, né? Não é que os outros também, ao estimular, não tenham um efeito analgésico tanto em nível medular quanto encefálico. Mas o receptor Mi é o principal alvo então dos nossos analgésicos opioides. Eles vão tanto inibir as vias ascendentes de dor, né, que conduzem a dor até o tálamo e as áreas superiores do cérebro, como também vão reforçar vias descendentes de analgesia. Como foi falado, então, eles, a partir do protocolo progressivo, né, de analgesia proposto pela Organização Mundial da Saúde, e a gente lança a mão de analgésicos opioides para dor moderada, né, quando você não tem um resultado satisfatório apenas com um não opioide ou com um AINE, e para a dor intensa, né, escalonando então para a dor intensa em relação à potência, fármacos de maior potência e de maior duração, ou quando tem curta duração, medicamentos com liberação prolongada, portanto, né? Aqui citado aqui dois exemplos de fármacos de opioides de baixa potência, a codeína e propoxifeno. O tramadol também a gente pode considerá-lo, tá? Hidrocodona se pode considerar também, tá? A morfina, né, o opioide de referência, né, a equiparação de potência em relação à morfina. Então, é um opioide potente que nós temos aí preparações tanto por via oral, de liberação imediata, como de liberação prolongada e também por via parenteral. Tá? Fentanilo é um potente opioide, né? Cerca de 50 a 100 vezes mais potente que a morfina, e que em alguns casos de dor intensa se pode utilizar preparações de liberação lenta, né, como transdérmica de fentanila. Muito bem, então lembrando aí que o protocolo analgésico progressivo, tá, ele escalona em termos de analgésicos com maior eficácia analgésica, mas também com índice terapêutico menor. Então se vai aumentando o risco associado à medida que escalona a potência desses analgésicos, né? Sempre lembrando, como a gente conversou bastante na aula passada, que em dores leves a recomendação sempre é o uso de um não opioide e, se necessário, se justificar um efeito anti-inflamatório mais global, com redução de edema, uma vez que essa inflamação está limitando funcionalmente o paciente, então um AINE pode ser selecionado, e entre eles talvez o de melhor perfil de segurança está o nosso ibuprofeno, né? Quando se entra com opioides para dores leves a moderadas que você não teve resultados, né? Ou que sua experiência mostra que são procedimentos
cujo pós-operatório, por exemplo, tem maior nível de intensidade de dor e que naturalmente um não opioide isoladamente não vai resolver. Então se pode entrar com opioides de baixa potência e de curta duração, como a própria codeína, né? Lembrando que é bem interessante e é recomendado, né, que se mantenha o não opioide em associação com o opioide. Então, manter, por exemplo, paracetamol em associação com codeína ou AS em associação com propoxifeno, uma vez que isso permite uma redução da necessidade da dose do opioide em função do sinergismo, né, que há entre o efeito do inibidor da COX, do não opioide, né, e de forma sinérgica a ação central, né, inibitória da condição de dor dos opioides. Então, permite menores doses de opioides com boa eficácia. Então, opioides de longa duração ou preparações de liberação lenta são indicados apenas em casos de dores intensas, né, onde não se responde bem com opioides de curta duração e de baixa potência. Aqui está colocado alguns opioides que são agonistas, né, fortes ou leves ou fracos. Então você recomenda aqui, principalmente no dia a dia ambulatorial, quando necessário, um opioide de ação leve, né, como codeína, oxicodona e hidrocodona. Os opioides fortes aqui citados, né, todos são agonistas totais, mas esses aqui de alta potência, doses muito baixas produzem grandes efeitos. Aqui nós temos alguns agonistas parciais, né? E aqui alguns antagonistas, né, como naloxona, que são utilizados para reverter efeitos adversos graves, né, dos opioides, como depressão respiratória. Então são úteis em urgência para a reversão desses efeitos. Muito bem. Aqui nós temos os receptores opioides, né? Mi, kappa, delta e sigma também, tá? Mostrando aqui diferentes efeitos ao serem estimulados, né? Observe que a analgesia medular e encefálica, supramedular, ela ocorre, né, pela estimulação de todos, principalmente Mi, kappa e delta, tá? Entretanto, como foi falado, como eu falei há pouco, a estimulação dos receptores Mi é o principal mecanismo de ação associado à ação dos diferentes opioides, tá? Alguns opioides que estimulam, por exemplo, de forma mais significativa, receptores kappa, normalmente promovem maior sensação desagradável, né, que nós chamamos de disforia, e inclusive com possibilidade de alucinações que estão associadas à estimulação desse receptor, por exemplo a metadona, né, que tem esse efeito, mas a maioria tem ação principal sobre agonista sobre o receptor Mi. Receptor kappa também aqui associado à redução do trânsito gastrointestinal, né, que é comum constipação, como efeito adverso do uso de opioides, na maioria das com alta frequência, né, esse tipo de efeito adverso sobre o trato gastrointestinal. Liberação de histamina, né, também ocorre, e a liberação principalmente a partir com o uso de morfina. Morfina é o opioide que tem maior característica de liberar histamina e, portanto, produzir algum nível de alergia, né, de coceira e outro tipo de resposta alérgica associada. Bom, os opioides, então, eles, ao contrário aqui dos nossos AINES e analgésicos não opioides,
que inibe então a biossíntese de substâncias pró-inflamatórias, no caso as prostaglandinas, os eicosanoides, prostaglandinas, ciclinas, tromboxanos, e portanto tem um efeito local, onde houve a injúria que levou ao estímulo nociceptivo e o início de um processo inflamatório associado. Os opioides então vão atuar não em nível local, mas em nível central, eles vão tanto inibir a transmissão entre a via sensorial, a via aferente, de primeira ordem, que é periférica e que faz sinapse com uma fibra de segunda ordem, já central em nível medular, de tronco cerebral, e que conduz a informação até o tálamo, e do tálamo ela vai para as áreas superiores do cérebro. Então você tem receptores Mi nessa sinapse entre a fibra de primeira e segunda ordem, que vão produzir então um efeito inibitório sobre essa via ascendente que leva a dor até as áreas superiores. Também os opioides são capazes de produzir inibição, ou melhor, reforço das vias inibitórias, ou seja, das vias analgésicas descendentes, que produzem então analgesia. Aqui está circulado que entre outros neurotransmissores associados a essa via descendente, nós temos aqui, além das endorfinas, nós temos a serotonina e noradrenalina, e isso explica em parte por que antidepressivos tricíclicos que aumentam a disponibilidade sináptica desses dois neurotransmissores também são úteis como analgésicos, particularmente na dor crônica e de origem neuropática principalmente. Aqui está mostrando, então são agonistas de receptor, principalmente receptores de opioides do tipo Mi, inibindo tanto as vias ascendentes e reforçando as vias descendentes e analgesia. Aqui está mostrando uma via ascendente, que está indo em direção ao cérebro. Então essa aqui é uma fibra de primeira ordem, onde você fez um estímulo dolorido periférico, estimulando receptores nociceptivos e portanto gerando aqui potenciais de ação. Aqui a liberação de alguns Aqui nós já temos uma fibra de segunda ordem, já estamos dentro do sistema nervoso central. Essa aqui é uma fibra periférica aferente, e aqui nós temos alguns neurotransmissores, alguns neuropeptídeos e também o próprio glutamato, que faz então essa transmissão com a fibra de segunda ordem. E nós temos receptores, tanto pré-sináptico quanto pós-sinápticos, receptores Mi, e cuja estimulação vão produzir então uma inibição dessa condução. Em nível pré-sináptico, esses receptores Mi eles estão associados à proteína GI, são receptores metabotróficos associados à proteína GI, e isso vai inibir a adenilciclase e portanto a síntese do AMP cíclico, que é o segundo mensageiro aqui. Então você tem uma redução do segundo mensageiro. Isso vai promover, por exemplo, uma redução da abertura de canais de cálcio e consequentemente voltagem dependentes, e consequentemente você tem uma diminuição da degranulação de neurotransmissor como o glutamato. Então você tem uma redução da liberação de glutamato, que é um dos mediadores e de outros mediadores de neuropeptídeos aqui dessa condução. Também a proteína GI aqui, quando dissociada a partir da estimulação do receptor metabotrófico, as subunidades beta e gama se ligam a canais de potássio, abrindo-os, e isso leva a um aumento do efluxo do potássio, uma hiperpolarização e portanto uma dificuldade de produzir novos potenciais de ação, com diminuição da frequência dos potenciais de ação. Então aqui só para citar um pouquinho do mecanismo de ação dos opioides a partir do estímulo agonista
total ou parcial de receptores, principalmente do tipo Mi. Então vão ser usados em dores moderadas, aqui em nível odontológico, né? Não só em nível odontológico, né? Claro, em nível médico em geral, tá? E que não dores moderadas e que não foram responsivas a agentes não opioides isolados, tá? Então sempre vai ser indicado opioides de menor potência e de preferência associados com manutenção da associação com não opioides como paracetamol e AS. Tá? Em dores mais intensas, então não responsivas a esses opioides mais leves, sim, com opioides mais potentes e de longa duração. Aqui alguns efeitos adversos, né, do uso de opioides, alguns efeitos crônicos, do uso crônico, né, que inclui inclusive um efeito paradoxal como hiperalgia. Essa hiperalgia pode ser reduzida, né, com antagonistas de receptores NMDA, como cetamina, ou agonistas alfa-2 adrenérgicos, como clonidina, né, e até mesmo com inibidores da COX, né, particularmente aqui no caso da COX-2. É interessante, né, que um analgésico possa produzir hiperalgia com uso mais continuado, né. Euforia é um dos efeitos associados às sensações que levam inclusive à adição, né? É importante a gente chamar a atenção que o efeito aditivo desses fármacos é importante, o risco relativo, né, de adição deles é alto. Isso quer dizer que eles de alguma forma estimulam áreas de impulsividade, né, áreas mesolímbicas, dopaminérgicas, associadas então à impulsividade do uso de drogas. E também é importante falar que o uso ele produz dependência física, né? A dependência física vai ser caracterizada particularmente por rápida tolerância e por abstinência ao retirar esses fármacos. Então o uso em menor quantidade por menor tempo sempre é recomendado, e evitá-lo obviamente em pessoas que já têm perfil de abuso de drogas. A depressão respiratória talvez seja o efeito mais perigoso, né? Opa, deixa eu voltar aqui. O efeito mais perigoso, né? Com mais risco. E isso está também associado à diminuição da sensibilidade do centro respiratório às pressões parciais de CO2. Então você tem uma depressão respiratória e não há uma compensação, né, do aumento da ventilação. Então com sintomas como dispneia e diminuição da saturação de O2. Isso normalmente ocorre por superdosagem, né? Lembrando que esses fármacos causam tolerância o uso mais continuado deles normalmente está relacionado ao escalonamento de dose para produzir analgesia. Então, se não for observado muito perto esse paciente, ele pode, né, a partir de abuso do fármaco, ter uma overdose associada então a esse escalonamento de dose, portanto uma depressão respiratória que é tratada em urgência, particularmente com antagonistas opioides como naloxona. Então deprime reflexo de tosse, a própria codeína ela já foi usada, ainda há preparações, mas ela foi no passado mais usada como antitossígeno, né? Xaropes, portanto, contendo codeína, exatamente por esse efeito inibitório do reflexo de tosse. Em termos agudos, né, você tem aqui em torno de 40% dos pacientes sofrem de náuseas e vômitos. Isso é importante salientar. Tá? Constipação é outra característica e liberação de histamina
né, e portanto contraindicado em asmáticos, particularmente, né, todos eles são passíveis disso, a morfina talvez seja o que mais tem essa característica. E em negrito aqui, né, lembrando sempre que são fármacos com risco relativo importante, alto risco relativo de adição e de dependência. Certo? Aqui né, alguns que foram falados aqui, efeitos adversos agudos e outros de uso crônico. Tá? O maior risco de depressão respiratória, então, claro, vai ocorrer aquelas pessoas usando há mais tempo, com doses maiores e particularmente que possam estar usando outros depressores do sistema nervoso central. Então a associação de opioides com outros depressores é contraindicada, né? Ou deve ser avaliada muito bem. Então, por exemplo, opioides mais benzodiazepínicos, mais relaxantes musculares de ação central, né? Mais alguns anticonvulsivantes, inclusive usados para o tratamento de dor crônica, né? Em odontologia, ou com o uso de álcool. Então, cuidado com a associação com outros depressores. Ou com, né, alterações, né, no metabolismo e na excreção renal que possam aumentar as concentrações de opioides. Alguns outros fatores de risco aqui associados à depressão respiratória está histórico de acidente vascular encefálico, a doença renal, cardíaca ou pulmonar, né, DPOC. A apneia obstrutiva do sono também é um aumento do risco de depressão respiratória, DPOC como bronquite, tá? Transtorno, claro, de uso de substâncias abusivas, né, ou transtornos psiquiátricos que aumentam o risco, né, de automedicação e abuso dessas drogas. E, claro, opioides de ação prolongada de alta potência são sempre aqueles de maior risco de depressão respiratória, como, por exemplo, a metadona, né? O uso de antagonistas opioides, como naloxona e naltrexona, são úteis, então, para reverter sintomas de superdosagem, particularmente a depressão respiratória. Aqui, né, são administrados em bolos intravenosos a cada 2 e 3 minutos, se necessário, numa urgência, né, de depressão respiratória. Bom, aqui algumas indicações tiradas do livro da professora Lenita Van Macker, né, em odontologia, particularmente aqui em alguns procedimentos considerados cujo operatório normalmente produzem dor mais intensa, né, moderada, onde muitas vezes apenas um não opioide não tem resolutividade. Tá? Aquela botou exodontia, né? Claro, aqui um simples opioide muitas vezes é o suficiente, mas uma cirurgia óssea, periodontal, né, e abordagens endodônticas, muitas vezes há necessidade então da associação da entrada de um opioide leve como codeína, mantendo paracetamol ou AS com propoxifeno, né? É importante a gente chamar a atenção, né, que não há racionalidade em entrar, eu acho que a gente já tinha conversado isso na última aula, em entrar com 2 inibidores da COX, né, em associação, um não opioide, um AINE em associação, para o tratamento de uma dor que não está cedendo apenas com não opioide ou com AINE. Né? Por exemplo, associar aí nimesulida e dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Não há muita razão por 2 motivos. Primeiro, que você tem um efeito aditivo sobre o mesmo mecanismo de ação. Segundo, que esses fármacos
não opioides e AINES, eles têm um efeito teto, onde o aumento de doses mais significativas não vão aumentar de forma proporcional a eficácia analgésica, mas sim os efeitos adversos. Agora, então é racional de fato entrar com o opioide, mesmo com os riscos de abuso e tal, mas vamos entrar com poucos dias aqui para esse tipo de abordagem analgésica para esses procedimentos, né? 3 a 4 dias de opioides associados a paracetamol. Aqui tem baixo risco de, de relação com abuso, né? Portanto, adição ao fármaco, que é o que deve ser mais cuidado, né? Porque as questões relacionadas à depressão respiratória vão ocorrer apenas com opioides fortes e com o uso de altas doses, tá? Minha citada aqui, impactação do terceiro molar, codeína e paracetamol ou ibuprofeno, né? Então o anti-inflamatório em edemas mais significativos deve ser considerado, obviamente, tá? Sendo o ibuprofeno aquele que tem o melhor perfil de efeitos adversos, demonstrado, né, em vários estudos. Aqui ela coloca também a possibilidade de entrar com um cetrorolaco parenteral. Tá? Então você vai ter um eficaz efeito analgésico com algum efeito anti-inflamatório, né, para dor pós-operatória, quando não é possível usar analgésicos opioides, né, para pessoas intolerantes ou que são contraindicados os opioides, né, como foi citado alguns casos nas lâminas anteriores, certo? Então era isso. Sempre lembrando, né, deixei em vermelho aqui, que a dose de opioides para pacientes que nunca usaram essa classe deve ser sempre a mais baixa possível, da formulação de liberação imediata, né, sendo escalonado até a menor quantidade prática, com analgesia satisfatória ou até que os efeitos adversos limitem o tratamento. Tá? Então aqui alguns analgésicos para normalmente então de potência, de baixa potência, né? E que podem ser usados então para dor leve a moderada, claro, sempre lembrando que a associação manter a menor dose, por exemplo, codeína 30 a 60 miligramas, tá? Então se pode iniciar sempre com uma dosagem menor de 30 miligramas e não de 60, mantendo os paracetamol associado, 500 miligramas normalmente. Inclusive há coformulações, né, de codeína mais paracetamol. Tá? Hidrocodona é outra possibilidade, oxicodona também, normalmente associado aqui a preparações com paracetamol ou AS. Em relação aqui a opioides mais fortes, né? Então a morfina é o padrão de comparação, tá? E nós temos aqui possibilidade, né, de por via oral, com preparações de liberação imediata. Normalmente a dose aqui oral inicial é de 10 miligramas, tá? Ou com liberação prolongada, aí uma vez ao dia aqui. Claro, e a via parenteral, normalmente a dose inicial está na casa de 2 miligramas. Então aqui nós vamos ter, então, claro, morfina para casos de dor mais intensa, né? Em alguns casos mais particulares e sempre com controle muito próximo, né, médico ou odontológico, do uso de opioides de maior potência. Lembrando que o receituário aqui, né, para esses opioides de maior potência é a notificação, então, de receituário amarelo, exceto aqui aqueles de menor potência como codeína até 100 miligramas, que pode ser utilizado receituário de controle especial, né, em 2 vias, com retenção de 1 via.
Certo? Então era isso por hoje. Tem aqui uma. Eu vou conversar com vocês no início da próxima aula, quando discutirmos os casos clínicos, né, que tem no final dos slides. Um pouquinho do uso também de corticosteroides aqui, particularmente como adjuvantes no tratamento da dor, quando a necessidade, então, o efeito anti-inflamatório mais significativo, né, em processos agudos inflamatórios, onde um AINE, por exemplo, não tem resolutividade, né, nesse caso. Tá? E também preparações tópicas de corticosteroides muito utilizadas também em algumas lesões, como estomatites e outras lesões associadas a doenças da cavidade bucal, os tecidos moles associados a doenças autoimunes, por exemplo. Certo? Então conversaríamos mais na próxima aula. Um abraço a todos. Até a próxima.